Então fala galera, beleza? Chega mais, vamos aqui para mais um vídeo aqui no canal, galera, com o corte aqui do Jogo Aberto, que vai trazer notícias do Palmeiras, repercussão aí da partida contra o Cruzeiro, e também tem a questão aí do Danilo, né? Danilo, que pode estar chegando no Palmeiras, ele não jogou a última partida pelo Botafogo, né? Que poderia acabar atrapalhando a possibilidade dele ir para algum clube aqui no Brasil, e também a confirmação do Barbosa. Então o Palmeiras pode estar se reforçando aí de uma forma muito boa para o seu time, reforços importantíssimos. Vamos ver agora tudo aí sobre esses assuntos, beleza? Já se inscreve aí, deixa o like. Lembrando também que sempre deixamos aqui, galera, produtos personalizados do Palmeiras, produtos bons, bonitos, baratos. Você vê aí produto de R$12, de R$20, 19, então com certeza pode interessar você, beleza galera? Você pode clicar no link que está aparecendo aí na tela para você, caso você se interesse, na Shopee, Mercado Livre, ajuda muito também aqui o nosso canal, beleza? Vamos agora para o vídeo. O Flamengo que poderia ter se aproximado mais ainda do líder Palmeiras, já que o Verdão empatou em Barueri com o Cruzeiro, ficou no 1-1 no sábado à noite com muita chuva e um jogo que foi marcado por golaços. Sábado à noite, mais de 27 mil pessoas estiveram na Arena Barueri para acompanhar Palmeiras e Cruzeiro. O Verdão tinha um reforço importante, o técnico Abel Ferreira, de volta ao banco de reservas depois de 7 jogos de suspensão. O Palmeiras até teve chances no começo, com Sousa e Felipe Anderson. Mas foi o Cruzeiro que abriu o placar. Arroio recebeu na direita, cortou para dentro e bateu no canto. A resposta do Palmeiras não demorou muito. Flaco Lopes caiu na área e o juiz marcou o pênalti para o Verdão. Mas o auxiliar viu o toque de Jonathan Jesus primeiro na bola, só escanteio. E foi daí que saiu o empate. Depois da cobrança, a zaga afastou. Na sobra, Felipe Anderson acertou esse belo chute da entrada da área. Antes do gol de empate, Sousa sentiu e foi substituído por Maurício. Já com a igualdade no placar, Felipe Anderson puxou contra-ataque e caiu sozinho. Abel teve que queimar a segunda substituição. Lucas Evangelista foi quem entrou no lugar do camisa 7. Às vezes as lesões são por incompetência do treinador pela metodologia de treino, incompetência dos departamentos médicos, e a outra que tem a ver com viagens, com noites não dormidas, com gramados péssimos, tem a ver com isso tudo, com tempos de recuperação. Na volta do intervalo, o Cruzeiro tentou com o Kaique. O Palmeiras respondeu com o Arthur e Gustavo Gomes, que parou na ótima defesa de Otávio. Quase um golaço do paraguaio. Fim de jogo, com vaias da torcida palmeirense. Aqui em Barueri, tudo igual entre Palmeiras e Cruzeiro. Para o Alviverde, apesar dos 17 jogos de invencibilidade, fica a preocupação. Foram 4 empates nos últimos 6 jogos. Já o Cruzeiro volta para Belo Horizonte com 1 ponto na bagagem. A Raposa agora vai jogar em casa as próximas 2 partidas do Brasileirão. Infelizmente, não podemos, em 3 ou 4 oportunidades que temos, do Arthur, do Ares, do Gomes e do Andrés, numa destas não fazer, porque se não fazemos quando queríamos, a probabilidade de nós ganharmos o jogo é diminuta. A gente fez um bom jogo, sabemos que vimos vários empates aí, mas também sabemos que o Campeonato Brasileirão tem muitos jogos ainda. Para mim é importante quando nós conseguimos reconhecer dificuldade no adversário, mas conseguimos responder exatamente a mesma moeda. Acho que hoje fomos também um adversário muito difícil para o Palmeiras. Jogaço, 2 forças. Agora, Edu, a gente sabe que o Palmeiras teve prejuízos com o Sousa e com o Felipe Anderson, lesões aí para se averiguar, para a gente ter mais notícias. E o jogo em si, o Cruzeiro se aproveitou, foi lá, fez o gol, surpreendeu o Palmeiras, depois logo veio o empate, um pênalti que foi retirado, que não foi pênalti mesmo, e a chuva atrapalhou demais o confronto. Eu também achei que atrapalhou um pouco, Renata, e a gente viu também uma partida bem movimentada. Eu acho que ambas equipes tentaram explorar bastante o seu ponto forte, que é sempre com qualidade, jogadores que entre eles se entendem bastante. Mas você jogar com o Cruzeiro, independentemente do local, sempre vai ser um jogo duro, porque é um time que está competindo. O Arthur Jorge conseguiu implementar um esquema bem forte e o Palmeiras, por outro lado, sendo o líder do campeonato, teve ali a chance no segundo tempo para fazer. O goleiro o Otávio fez uma grande defesa ali naquela bola ali do Gomes. Então você vê que realmente
o Palmeiras teve chance. Mas a gente sabe também a dificuldade que é o Campeonato Brasileiro. Nessas duas lesões atrapalharam em muito, né, do desempenhado da equipe. Mas eu acho que valeu pelo resultado, até porque ainda bem que o Flamengo também não ganhou e manteve ainda a distância ali para o segundo colocado. E ainda hoje o Santos, hein, foi surpreendido na casa do Corinthians, acabou perdendo por 3-0. Não. Será que o Neymar vai aparecer na lista do Ancelotti? A expectativa, tem o Corinthians que foi dominado pelo Botafogo e o São Paulo que perdeu para a Super... Não podemos ir embora desse jogo sem falar de Barbosa, Casão. Eu achei tão bonito ele chorando, emocionado, despediu de um por um dentro de campo dos jogadores. É tão difícil hoje ver um jogador identificado com o time, né, com o clube. E, óbvio, ele tá indo pro Palmeiras, o Botafogo tá vivendo uma crise absurda, né, inclusive pediu recuperação judicial. Eu acho que ele tem que pensar um pouco na carreira dele, na família dele. Mas é bonito, né? Claro, é uma situação diferente, né? O futebol já faz um tempo que tem uma situação diferente. Na minha época, você jogava um jogo, você não podia ser transferido. Você começava o campeonato, joguei a primeira rodada com o Corinthians, eu não podia mais ir embora. Só se fosse para outro estado, jogar em outro estado, né? Estou falando do campeonato estadual. No brasileiro você não podia sair. Então você ficava sempre no mesmo time, né? Quando você saía, era ou para a Europa, quando a janela estava aberta, ou no final do ano você era contratado por outro time e aí você mudava de time, né? Então, não tinha essa questão do cara... O Barbosa, o Barbosa está envolvido emocionalmente com o Botafogo. Ele jogou o primeiro turno pelo Botafogo. Ele jogou 12 jogos pelo Botafogo. Então, a mentalidade dele, a cabeça dele, as preleções que ele ouviu, a pré-temporada que ele fez, as viagens que ele fez, as concentrações, os jogos, eliminações e vitórias, tudo com os jogadores do Botafogo. Aí, ele é vendido no meio do campeonato e no segundo semestre, daqui a pouco, ele já não pode jogar mais no Brasileiro. Ele vai jogar Copa Sul-Americana. O Brasileiro ele não pode mais. Então foi o último jogo dele. Ele vai jogar Sul-Americana. Daqui a pouco começa a Copa. Quando recomeçar o Brasileiro daqui 40 dias, você vai ver o Barbosa com a camisa verde do Palmeiras. É estranho. Não é só para ele. Eu quero ver no segundo turno quando jogar Botafogo e Palmeiras. Porque ele jogou o primeiro turno pro Botafogo e no segundo turno ele vai estar do lado do Palmeiras. Não que ele vai fraquejar, muito pelo contrário. Ele é uruguaio, não é? O Barbosa não é uruguaio? Sim. Então, o uruguaio é raçudo. O uruguaio, sabe, ele vai se matar pelo Palmeiras do jeito que ele se matou pelo Botafogo, do jeito que ele se matou para outros times. Mas é estranho, né? Você jogar o primeiro turno todo para um time e no segundo turno você vai enfrentar o próprio time. Então, assim, eu acho que foi merecido os aplausos, a torcida gritar o nome dele. Ele deixou muito claro que ele tá saindo do Botafogo, porque o Botafogo tá querendo que ele saia, porque precisa de dinheiro, né? Então tá sendo muito claro isso. E isso que ele fez, isso que ele falou, não é dizer que não quer ir para o Palmeiras. Ele jamais disse que não quer ir para o Palmeiras. Eu vi um monte de gente na internet. Ele falou que não quer. Ele nunca falou que não quer ir. Ele falou que ele estava bem no Botafogo e que ele não está saindo do Botafogo por questão própria dele. É por causa do clube. E aí ele vai começar depois. É um puta de um zagueiro, né? Vai cair ali no Palmeiras. Se o Abel fizer Gustavo Gomes e Barbosa, gente. É uma zaga de respeito, não? Cresce muito. E olha que eu gosto muito do Murilo, hein? Eu acho o Murilo um grande zagueiro também. Só que o Barbosa, ele tem uma postura mais imponente. Ele se impõe mais. Quer dizer, eu fui centroavante. Quando você vê um zagueiro desse tipo, Uruguai. Quando eu jogava com o São Paulo, que era o Dario Pereira, cara, tudo bem, eu fiz gols no São Paulo, tudo, mas, pô, você sabe, o Dario Pereira. Pô, o cara marca, sai pro jogo, te dá cotovelada, chega junto por trás e tá sempre no seu cangote e o cara não para, e o cara é raçudo. É complicado. E o Barbosa deve ser horrível para um centroavante. Você falando do time, você saber que de um lado vai ter o Gustavo Gomes e do outro lado vai ter o Barbosa. Pô, duro. O Palmeiras fez uma grande contratação, uma das melhores contratações. Deixa eu só esclarecer aqui, Renan, rapidinho, porque no chat o pessoal tá... o Barbosa é argentino. Ele é argentino, naturalizado uruguaio, Casão. Você não tá errado.
Ele é argentino, naturalizado uruguaio. E qual é a diferença? Qual é a diferença de um zagueiro argentino para um zagueiro uruguaio? Nenhuma, os caras são raçudos, é latino-americano. Nós somos diferentes na América do Palmeiras. Renan, nós somos diferentes aqui na América do Sul. Eles não. Eles são todos iguais, raçudo, sabe? Aquele negócio, paraguaio, uruguaio, argentino, zagueiro colombiano. Pô, vê lá o equatoriano, vê o zagueiro lá do Pátio, do PSG. É do Equador. Olha como o cara joga. Verdade. Vamos fazer... E quando o Palmeiras consegue juntar esses dois zagueiros, né? Com perfis muito parecidos, né? Na postura, na liderança, na forma de se impor. Cara, o Palmeiras está montando aí uma defesa de respeito, hein? E o Barbosa é enorme, né, cara? Ele é bem alto. É verdade. Vamos fazer um break na TV, gente, rapidinho, e já a gente volta com vocês na TV. Até já. Mas a gente continua aqui no YouTube. Vocês deram like pra gente, por favor? Nesse domingão aqui especial, com dois cracaços, Casão e Renan. Como é fácil, né, gente? Bater bola com esses dois, pelo amor de Deus. Que delícia. Fabiana, posso falar só uma coisa? Agora que eu fiquei pensando, eu falei, pô, o Barbosa me lembra alguém. Ele me lembra o Moser. Pronto, lembrei. O Barbosa me lembra o Moser. O Moser era alto que nem o Barbosa, passada larga, subia de cabeça, se impunha. Hoje ele atacou, ele deu uma cabeçada que pegou no travessão. Eu acho que o Moser foi tecnicamente melhor. O Moser foi tecnicamente melhor. Até porque foi jogador de seleção brasileira, jogou no grande Flamengo. Tecnicamente o Moser é melhor. Eu não estou comparando a técnica, eu estou comparando o perfil. A altura... O modo de ver o jogo, a passada larga, a força física. Ele é um zagueiraço, saca? O Valdir Palmeira tá falando aqui no chat. Eu entendo o que ele está dizendo. Ele falou que curte Barbosa, mas ele preferia ver ao lado do Gustavo um jogador mais técnico. Talvez o Nino seja esse jogador que ele está pensando, né? Aí, realmente, se o Nino vier, pode ser também... Eu acho o Barbosa mais jogador que o Nino. Você acha? Eu acho. Ele pode até ter razão, o nosso amigo aí que mandou mensagem, ele pode até ter razão, só que pela forma que o Palmeiras joga, talvez esse zagueiro mais técnico nem seja necessário, sabe? É mais zagueiro de imposição. Eu acho que e o Palmeiras tem condição ainda de trazer o Nino, né? Mesmo trazendo o Barbosa, ainda trazer o Nino, condição financeira, eu quero dizer. Né? Mas eu acho que eu tô mais com o Casão nessa história aí, viu? A respeito do Barbosa. Eu gosto muito desse zagueiro. Eu acho que eu prefiro o Barbosa. Ele vai formar uma dupla ali. Futebol é muito imprevisível, né? Mas a tendência, pela característica dos jogadores, imposição, liderança, né? Tem ali o Marlon também, que foi companheiro dele há pouco tempo atrás e joga ali à frente deles. E o Marlon chegou no Palmeiras como se já jogasse no Palmeiras há muitos anos. Eu acho que vai dar liga ali. Não sei se o Casão concorda, mas acho que vai dar liga esse sistema. Sim. Eu acho que a presença do Marlon Freitas no Palmeiras foi importantíssima na contratação do Barbosa. Porque pode ter certeza que o Marlon Freitas foi consultado. Estamos precisando de um outro zagueiro. Como que é o Barbosa? Ele deve ter falado, ó, o cara é assim, tal, o cara é legal, o cara é de raça, o cara é de grupo, o cara tem liderança, papapá. Lógico que foi perguntado pro Marlon Freitas. E Danilo pediu para não jogar pelo Botafogo nesse domingo, para não completar 13 jogos no Campeonato Brasileiro, o que inviabilizaria sua ida para Palmeiras ou Flamengo no segundo semestre. Isso significa que o volante da seleção brasileira quer jogar no rival? Na manhã dessa segunda-feira, entrei em contato com um dos representantes do Danilo para entender ao certo essa história. Quero começar do começo. O Danilo havia sido relacionado para a partida do Botafogo contra o Corinthians, vitória botafoguense. Mas, conversando com o técnico, ele afirmou que não estava legal, com cabeça boa, e o Franklin decidiu por tirar o Danilo da lista de relacionados. Dessa maneira, ele segue com 12 jogos e disponível para atuar por Palmeiras ou Flamengo no segundo semestre. Sim, os dois gigantes do futebol brasileiro querem a contratação do Danilo, mas hoje não há negociação avançada com nenhum deles. O Danilo só quis se precaver, caso não exista acordo,
para vendê-lo para o futebol europeu, seguem duas alternativas bem interessantes no futebol nacional. Nem Palmeiras nem Flamengo estão dispostos a pagar os 30 milhões de euros que o Botafogo pede, mas se não existirem propostas de fora, o Botafogo pode ter de aceitar uma condição inferior. A prioridade do Botafogo e do Danilo segue sendo um negócio com a Europa. E a tendência é que propostas apareçam, até porque o Danilo tem tudo para figurar, aparecer, estar na lista de convocados da seleção brasileira e ser uma boa surpresa durante a Copa do Mundo. Você palmeirense ou rubro-negro que leu ou ouviu que a negociação com o seu time está avançada, não é verdade. Não há tratativas no momento. O que o Danilo não quis foi fechar uma porta. Até porque, se eventualmente as coisas com o time da Europa não acontecerem, ele ainda ficaria disponível para ser negociado com o clube brasileiro. E o Flamengo quer ser o primeiro. Galera, então esse foi o vídeo aí com as informações. Barbosa já confirmado, já se despediu do Botafogo, certo? Vai ser um baita reforço para o Palmeiras. Rapaz, que reforço que vai chegar no Palmeiras. O zagueiraço, um cara muito bem fisicamente, um cara que já tem casca, um cara que marca muito bem, que com certeza chega para ser titular. Para mim ele chega para ser titular. Acho que deveria ser Gomes e Barbosa mesmo, né? Não sei quando que isso vai acontecer, porque o Abel ele prioriza muito ali, né? A confiança, ele prioriza muito ali o que ele confia em seus jogadores, o que os seus jogadores já estão fazendo. Então, para ele, o Murilo é um cara de confiança, ele gosta do Murilo, mas a tendência é que com o tempo o Barbosa conquiste essa vaga. A tendência, não quer dizer que vai acontecer. Então, eu acho que é uma baita contratação. Já o Danilo é aquela coisa, né? Tem o Flamengo e o Palmeiras interessados nele. Eu acho que vai vencer, galera, quem pagar mais. Essa é a verdade. Eu acho que pelo coração, com certeza, ele iria escolher o Palmeiras, né? Ele foi revelado pelo Palmeiras, fez base e tudo, né? Ele é um cara que com certeza tem muito carinho pelo Palmeiras, porque ele foi descoberto pro mundo pelo Palmeiras, né? Mas nessa hora o cara sempre pensa no quê? Em dinheiro, né? E muitas vezes, né? Talvez não seja o caso dele, mas geralmente isso pesa muito, porque não é só ele, né? Tem empresários também, tem equipe dele por trás. Então nem sempre o coração acaba falando mais alto. Só se ele bater o pé e falar, não, quero só o Palmeiras, só o Palmeiras. Mas como o Palmeiras e o Flamengo têm muita grana, né? Então o Palmeiras tem total condição também de oferecer um valor igual ao do Flamengo ou até superior. Então para mim o que vai pesar muito é isso. E também, claro, o fator Europa. Porque se ele acaba recebendo uma oferta muito boa de um grande clube da Europa, que não é impossível, eu acho que é difícil, mas não é impossível, onde o clube bonzinho da Europa, da Premier League, não sei, um Chelsea, um Arsenal, algo assim, aí eu acho que ele vai. Se for um clube mediano, não tenho certeza se ele vai. Se for um clube tipo, sei lá, um Vila Real, não sei, um Lyon, um clube assim, não sei se ele iria também, né? Ou se ele iria, não sei. Mas se eu fosse ele, né? Acho que é muito melhor você jogar em um Palmeiras do que você jogar em um clube mediano da Europa, com toda certeza, né? Mas aí são decisões, né? Eu acho que no fim, é só a minha impressão, acho que no fim o que vai pesar mesmo vai ser o desejo dele. Eu acho que ele vai acabar optando pelo Palmeiras, eu acho, né? Mas não posso afirmar porque não tenho informação nenhuma. A gente só viu, né, que os comentaristas falam, né, que os jornalistas que se interam, que têm contatos falam. Então a impressão que eu tenho é essa, mas a gente só vai descobrir mesmo quando acontecer. Mas a verdade é que ele está pensando sim em uma possibilidade de atuar pelo Brasil. Senão ele não teria ficado de fora, né? Porque se ele joga esse jogo, ele não conseguiria mais pelas regras aqui, né, do futebol brasileiro. Então se ele ficou, porque ele sabe que tem chance dele acabar ficando por aqui mesmo, ou no Palmeiras, ou no Flamengo, que seja no Palmeiras, certo? Esse foi o vídeo, agradecemos a vocês, tamo junto e até o próximo.